Olá, você que acompanha a Band News Difusora, o programa exclusivo de hoje vai falar um pouco sobre as eleições de 2024. Na verdade, a gente estava tentando fazer um programa desse por mês, pelo menos, aqui no Exclusiva. Finalmente, a gente conseguiu nesse mês de março. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais pré-candidaturas, a condição delas no momento que a gente está falando, porque eu estou aqui com algumas pessoas que sabem muito bem que política é nuvem, toda hora tem uma alteração. A gente vai entendendo esses cenários e para conversar com a gente, aqui hoje, pessoas de muita experiência em eleição municipal. Aqui no estúdio comigo está o ex-deputado federal, Marcelo Ramos, advogado, membro hoje de um conselho importante na Petrobras e ex-candidato a prefeito, já passou por duras lições aí dessa disputa na Prefeitura de Manaus, né, deputado? Eu vou chamar o senhor deputado pelo hábito, tudo bem? Não, eu prefiro que me chamem de Marcelo, mas não sei se você consegue. Eu acho que se não. Se você conseguir, eu prefiro. Eu posso tentar, mas eu não garanto. Serei traída pelo hábito de deputado, mas seja bem-vindo, tá tudo bem com o senhor? Não, obrigado, Rosiane, alegria estar aqui com você, conversar um pouco sobre a eleição. Eu hoje tenho uma vida muito ligada a Brasília, mas meus laços com Manaus são inquebrantáveis. E mais ainda dividido com o Afrânio, que é um cara que tem muita experiência, e aí a experiência não só política, mas científica na análise de eleição, e por quem eu tenho muito carinho e respeito. Então, uma alegria estar aqui com vocês e com teus ouvintes. É quase um grupo de WhatsApp mesmo, porque são duas pessoas que eu também tenho muito carinho e respeito, o deputado Marcelo e o professor Afrânio Soares. Quando eu liguei para ele para convidar hoje, eu disse, tem um mote do Rinaldo Azevedo, que quando está complicado, ouve lá que ele descomplica. Então, quando está muito complicado, eu chamo ele, o Marcelo Serafim, que a gente vai tentando descomplicar. Boa tarde, professor Afrânio, seja bem-vindo. Acho que o áudio do professor Afrânio não está ainda conectado. Sem áudio. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Boa tarde, Rose. Boa tarde, meu amigo Marcelo Ramos. Saudade de você. Há um bom tempo a gente não se vê pessoalmente. E é sempre um prazer estar aqui. Ainda mais debatendo com você, conversando com vocês dois. É sempre um prazer imenso para mim. Muito bem, olha, eu vou começar, como a gente está aqui com a presença do Marcelo Ramos, vamos começar falando por um ponto que a gente vai falar pouco, vai acabar falando pouco, eu acho, é a minha opinião, em função de nós não termos pré-candidaturas progressistas que estejam na indicação das competitivas desse ano. Então, a minha pergunta para os dois, começando aqui pelo Marcelo Ramos, o que aconteceu? Porque qual vai ser o resultado, o impacto de não ter uma candidatura no campo progressista para a próxima eleição, inclusive, né? Para a próxima eleição de governo estadual, deputado federal e presidente da República e governador. Rosiane, eu acho que primeiro a gente tem que entender o porquê disso. O porquê a esquerda na cidade de Manaus e no estado do Amazonas chegou onde está. Porque hoje a esquerda não tem um vereador, tem ali o Marcelo Serafim, vamos chamar de centro-esquerda, e você tem o Sassá, que é um vereador do PT, mas bastante controverso. Na Assembleia nós temos o deputado Sinésio, que hoje tem uma relação muito próxima com o governador Wilson Lima, né, que apoiou o Bolsonaro na eleição. E não digo isso nem como crítica, porque eu também apoiei. Então, apoiei o Wilson. Um fato. Apoiei o Wilson, não o Bolsonaro. Trato isso como um fato, mas um fato que tem influenciado nas eleições municipais. Sim. Por exemplo, colocar o PT no palanque da Brena Dianá em Parintins, colocar o PT afastado da candidatura do Junho Leite em Maués. Então, isso está tendo efeitos, por isso que é importante a gente analisar isso. O PCdoB, durante os últimos anos, tem um vereador que eu tenho respeito, tenho carinho, mas que não é um homem de esquerda, que é o vereador Jaildo, que até saiu, foi pro PV, continua na federação, mas saiu do PCdoB. Já tem um PV dentro da federação. Então a gente teve aí um esvaziamento das esquerdas. Desculpa interromper, que você não citou o deputado estadual do PV também, exatamente pelo PV não está dentro do nosso... Porque não tem perfil nenhum do campo de uma candidatura progressista de esquerda. O Henrique Fontana, que é o secretário-geral do PT nacional, que é muito meu amigo, foi deputado junto comigo, me encontrou no dia da posse do ministro Lewandowski e perguntou, e lá em Manaus, o que nós vamos fazer?
Eu falei, olha, o projeto da esquerda em Manaus, na minha opinião, deve ser garantir que o senador Omar e o senador Eduardo estejam no mesmo palanque e ir para o palanque que eles forem. Porque efetivamente não existe candidaturas viáveis. O deputado Zé Ricardo, que poderia ser a candidatura mais viável nesse campo da esquerda, é alguém que construiu muitas arestas na sua trajetória. Eu lembro na minha eleição mesmo em 2016, eu contra o Arthur Vigílio, ele declarou voto nulo. Ele disse que não subiria no palanque em que estivesse Omar e Eduardo. Então é muito difícil agora juntar gente, um campo mais amplo em torno de candidaturas com esse perfil. As outras candidaturas, a não ser que o PT decida simplesmente marcar posição. Então, eu sinceramente acho que o movimento é até meio ilegítimo, né? Eu sou de um partido que não é de esquerda, ficar dando palpite sobre os partidos mas a gente está de aqui para esquerda. lhe ouvir como mas eu estou aqui mais como comentarista do que exatamente. mesmo como um agente político. Então, eu acho que não cabe, nesse momento, pensar em marcar posição. Que a posição das esquerdas nessa eleição tem que estar conectada com o objetivo de diminuir a diferença que o Bolsonaro colocou sobre a candidatura do Lula na cidade de Manaus na eleição de 2026. E para isso é preciso ter um amplo leque de alianças que passa necessariamente pelos dois políticos hoje mais relevantes e mais próximos do presidente Lula, que são o senador Omar e o senador Eduardo. Olha só, acabei de receber uma mensagem aqui do presidente estadual do PT, o Sinésio Campos, dizendo que está à disposição. Então, eu peço da produção que, se tiver alguma chance de entrar em contato com o deputado, ele quer entrar com a gente durante esse debate inicial, falando um pouco desse campo progressista, façam isso, por favor. Eu já disse para ele que está tudo ok aqui para a gente. Professor, sua opinião sobre esse campo progressista? Olha, eu concordo, em grande parte, com o meu amigo Marcelo Ramos, na questão que não se tem uma candidatura progressista. E também que a esquerda meio que se esfacelou. Quando eu falo esfacelou, não é uma situação irreversível, mas é uma situação onde a compactude que você tinha, ela acabou se fragmentando. É notório que é difícil você reunir a esquerda em cima de um nome único, mas isso já aconteceu no passado. Mas no passado recente isso não tem acontecido. As últimas candidaturas, digamos assim, de esquerda para a prefeitura de Manaus, vamos colocar, até falando primeiro na capital, eu creio que foi a do Zé Ricardo, onde o PT lançou e grande parte dos partidos de cunho progressista acompanharam. Mas mesmo assim, nós não vemos esse movimento hoje. E o PT nacional, se for indicar um nome, me parece que tem uma inclinação para o nome da Anny Moura. Não sei se isso se sustenta do ponto de vista estadual, mas pelo que nós ouvimos falar, que existe uma certa simpatia do Planalto com relação ao nome da Anny. E tem o do deputado Sinésio, que se colocou à disposição também, que se comenta nos bastidores, mas eu acho que precisa haver uma união, digamos assim, se isso for realmente acontecer. Se não, qual é a tendência do PT? Pode ser, na minha opinião, ficar com os partidos aliados de Wilson Lima, uma vez que a representatividade estadual e a ligação do deputado Sinésio com o governador é notória, e isso pode acontecer. Mas é uma situação que os próximos capítulos é que dirão o que realmente vai acontecer. Seria legal ouvir o deputado Sinésio, se pudesse entrar conosco também para opinar. Olha, eu acabei de receber a resposta dele, que ele falou que está num compromisso, não poderia entrar aqui assim rapidamente, ele acha que o debate fica ruim,
e se colocou à disposição para a nossa próxima conversa. Então, tá ótimo assim também, bacana, né? Ele acabou me mandando uma mensagem aqui também, eu falei que seria importante ele entrar. Sim. Eu repito, né, Rosiane, como eu disse, não disse nem em tom de crítica, mas de constatação. Sim, Até porque eu também apoiei o Wilson Lima na última eleição, mesmo de me desalinhando do meu partido e mesmo ninguém tendo dúvida de que eu acompanhei o presidente Lula, como o Sinésio acompanhou o presidente Lula também. E eu penso que é uma vantagem que ele não faz escondido, né? Porque tem algumas pessoas que não vão para o palanque, mas alguns acordos acabam fazendo, que é uma hipocrisia, né, também. Sim. Mas, enfim, nesse ponto a gente não pode a criticar o Sinésio, porque é abertamente o apoio que ele dá ao governo do Wilson Lima, desde a eleição passada também. Bom, para finalizar essa questão do campo progressista, a rigor, ainda que haja nomes, quer dizer, só o fato de a gente estar um mês, agora já está no mês de março, na metade do mês de março, e não saber nenhum nome, uma pré-candidatura, isso é claramente um prejuízo para alguma possibilidade de visibilidade de uma candidatura progressista em função das pesquisas, né, da vantagem das máquinas e desse campo bolsonarista em Manaus. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar também, Rosiane, que nós estamos falando de uma federação que na eleição passada fez o deputado federal mais votado do pleito e que nessa eleição não conseguiu alcançar o quociente eleitoral. Em 2018, o Zé Ricardo foi o deputado federal mais votado do pleito. Deu 100 mil votos. E nessa eleição, Zé Ricardo, Vanessa e tinha algum outro nome médio lá, não conseguiu alcançar o quociente eleitoral. Então, o processo é de reconstrução mesmo. E eu acho que o processo de reconstrução passa por qualificar a presença dos partidos de esquerda na Câmara de Vereadores. E uma candidatura, por exemplo, como a candidatura do deputado Zé Ricardo, a vereador, e eu acho que a inclinação dele hoje é essa, é uma candidatura que tende a organizar uma bancada do PT e aí sim iniciar um processo de reconstrução da esquerda. O fato é que a esquerda no Amazonas, em Manaus, está destruída. E no Amazonas, eu digo em Manaus, mas no Amazonas, porque saindo de Manaus, quem tem força é o Lula, não são os partidos de esquerda. Tanto que você vai num município, o Lula é o candidato mais votado disparado e o deputado federal mais votado é um bolsonarista. Só é você pegar o resultado de 2026, de 2022 das eleições. Tanto que a candidata do governador em Parintins está procurando o apoio do PT, né? Está se dizendo até petista, né? Está tirando até foto com o presidente Lula e tudo mais. Da Gleisi, né? E tudo mais. Olha, essa é a opinião do deputado Marcelo, com a experiência dele e, claro, com o campo político que ele consegue observar diante da função que ele ocupa hoje, né, das articulações que ele também mantém. O professor Afrânio também tem a sua opinião com base na pesquisa, ele é um cientista. A minha opinião como repórter, que já cobriu algumas coisas, eu penso que o senhor é uma prova de que não é um desperdício se lançar candidato ao governo, candidato a prefeito, cargos majoritários, no sentido de que isso dá uma boa visibilidade para cargos proporcionais. Mais ou menos, Josiane. Eu acho que depende do seguinte, depende do tamanho de quem for o candidato e da qualidade do que ele vai apresentar na campanha. Não é nem do resultado eleitoral que ele vai ter. Porque da mesma forma que nós temos o meu exemplo, nós temos outros exemplos. Nós temos exemplo de Chico Preto, que se lançou candidato a prefeito, a governador, e não seguiu em frente. Nós temos vários outros exemplos que não deram certo. Então, não é simplesmente, não, vão lançar um candidato, o Abel foi candidato a prefeito na eleição que eu fiz. Tuiuca, foi candidato a governador na última eleição. Então, assim, essa matemática, ela não é direta. Não, não é não. Tamanho e qualidade, não temos na esquerda. Professor Afrânio? Professor Afrânio, acho que deu uma falha na conexão na aqui, internet né? dele. Daqui a pouco ele volta. Bom, vamos adiantar, porque a gente está falando muito para entender, mas é algo que me parece que não vai ser de grande impacto na eleição municipal de Manaus este ano, a participação da esquerda. A participação com candidatura. Ela vai ter uma participação claramente, né? Vamos ver como é que vai se dar. Eu acho que que vai fortalecer, né? Eu acho, Rosiane, que você tem o papel da militância, que também está muito fragilizado nos últimos tempos, né? Há um processo também de reconstrução da militância dos partidos. Eu sou muito observador, né? Então eu fico olhando as fotos, por exemplo, eu olho as fotos das reuniões do PCdoB, dos eventos do PCdoB, são as mesmas caras de quando eu estava lá, e eu saí em 2007.
Entendeu? Eu olho as caras das reuniões do PSB, são as mesmas caras de quando eu estava lá. Então, renovação, não há um processo de renovação também. Por quê? Porque o sindicalismo está muito fragilizado, porque o movimento estudantil está muito fragilizado, porque você tem pouca luta popular nos últimos anos. E se tem pouca luta popular, você não tem lideranças populares se projetando para a política. Qual é o líder estudantil que se projetou para a política, sei lá, nos últimos... depois de mim? Não existe. Efetivamente não existe, porque o movimento estudantil não existe. Né? Então, e agora eu acho que a gente Pra quem não sabe, o deputado Marcelo era do movimento estudantil, né? É porque foi tanto tempo, né? A gente pensa que está falando ainda na nossa geração. Eu acho que tem um elemento importante. Assim, eu não acho que nós devemos ignorar o papel que o presidente Lula vai ocupar nessa eleição. Eu acho que daqui para lá você vai ter... Os resultados econômicos, eles são muito positivos e isso em algum momento vai refletir em popularidade. E isso vai significar alguma coisa. Não acho que ele será o player mais importante em Manaus. Eu não tenho dúvida de que o maior cabo eleitoral em Manaus, me dói dizer isso, será o ex-presidente Bolsonaro. Sim. Mas aqui não é a minha vontade, o meu desejo. Tanto de que eu parto da premissa de que o candidato apoiado pelo Bolsonaro, e aí eu vou fazer um aposto, se for um bolsonarista raiz, dificilmente não irá para o segundo turno. Volte de novo? O candidato apoiado pelo Bolsonaro, se for um bolsonarista raiz, dificilmente não irá para o segundo turno, não irá. Opinião. Ok, não entendi. Irá. Dificilmente. A maior chance é que esse um bolsonarista raiz se disputando... for bolsonarista raiz. Se o presidente Bolsonaro for apoiar o prefeito Davi, ou um Roberto Cidade, transferência ou de um votos, Amon, a transferência se diminui muito. Agora, se ele tiver um candidato, como, por exemplo, o perfil do deputado Alberto Neto, vai ser uma candidatura altamente competitiva. Menezes, né? É porque o Menezes estreita muito politicamente e o Alberto Neto não. Está fazendo um jogo interessante. O Alberto né? Neto é um bolsonarista raiz, que o bolsonarismo se identifica. É um bolsonarista raiz, que o bolsonarismo se identifica nele, mas não é alguém que arruma briga com todo mundo e fala um monte de besteira como Menezes. Então, essa é uma candidatura que eu entendo que pode se viabilizar de uma forma muito objetiva na eleição. Olha só, a gente está tendo um problema com a internet do professor Afrânio, está travado, então vamos tentar pelo número convencional, celular. Liga a ligação direta, não liga pelo WhatsApp, porque a internet está dando problema, vai continuar com problema, para a gente garantir aqui a participação do professor Afrânio. E a gente está falando aqui, já encampando as pré-candidaturas, aproveitando aqui a participação do deputado federal, do ex-deputado federal Marcelo Ramos, aqui no nosso debate e falando a respeito dessas candidaturas. Olha, eu recebi uma frase de uma pessoa que está acompanhando o debate, que ele fala assim que a esquerda produziu muitos quadros de direita aqui no estado do Amazonas. Eu acho que a esquerda produziu muitos quadros que foram esmagados pela própria esquerda e buscaram outros caminhos. Então, é muito difícil. Olha, hoje eu tenho uma ótima relação com a deputada Vanessa, com a senadora Vanessa, com o ex-deputado Heron Bezerra. Hoje eu tenho uma ótima relação com eles. Mas eu sei como era difícil ser sombra deles quando eu estava dentro do PCdoB. Então, é muito difícil o surgimento e a projeção de novas lideranças dentro dos partidos de esquerda. Eu adoro o Serafim, é meu padrinho, é um cara que eu cito como exemplo. Eu tenho a melhor relação com o Marcelo. Agora, quem é que se cria dentro do PSB, fora o Serafim e o Marcelo? Eu mesmo estive lá e precisei sair para disputar a prefeitura de 2016 porque eu não teria legenda. Então, é muito difícil. Eu acho que os quadros que se projetam na esquerda, eles são quase que botados para fora por conta desse controle que esses líderes tradicionais têm. Né? Inclusive, é uma crítica que eu faço ao sistema partidário brasileiro. A gente fala muito, Rosiane, de reforma política, reforma de não sei o quê. Enquanto nós não tivermos uma reforma partidária, todo o resto é brincadeira. Por quê? Porque os partidos são todos cartoriais. Pega mesmo o nosso Estado. Quase todos os presidentes de partido são os mesmos há mais de 10 anos. Quase todos.
Um negócio desse, como é que vai surgir nova liderança? Nem não surge nem novo presidente. Nem vereador no interior. Não surge nem novo presidente de partido. Como é que vai surgir novo vereador, novo líder, novo... Agora, assim, o que a gente está vendo de algumas eleições são obstáculos ao surgimento desses novos nomes na esquerda, dentro das estruturas de partido, em função desse controle. Quem está no controle, quem consegue o controle nas articulações boas que tem por cima, por Brasília, acaba não conseguiu se projetar, né? O senhor mesmo citou o PSB, o deputado Marcelo Ramos, ex-deputado, Marcelo Serafim, foi deputado federal e depois não conseguiu mais voltar a esse cargo, né? Vai disputar novamente como vereador. O PSB é um dos principais partidos, maiores partidos para essa eleição municipal. Eu acho assim, tem muitos ministérios, tem grande visibilidade, bons líderes, mas aqui no Amazonas é indiscutível. Nós dois somos admiradores de Serafim Corrêa. No entanto, não tem nome para disputar a eleição. Isso é um fato, né? Não produzir, não vai produzir nada. A não ser que ele topasse ser candidato, ele Serafim. E por quê? Porque eu acho, Rosiane, e aí eu aproveito essa possibilidade de falar do nome de Serafim para fazer uma crítica que é mais profunda e que a gente precisa provocar. Nós temos 4 ou 5 pré-candidatos. Nenhum disse nada sobre Manaus. Nada, exatamente. Mas absolutamente nada. É candidato porque quer ser candidato, é candidato porque é contra o prefeito, é candidato porque é candidato à reeleição, mas ninguém está dizendo qual é o diagnóstico, qual é a solução para o problema de trânsito e mobilidade, qual é o diagnóstico, qual é a solução para o problema de saneamento básico, qual é o diagnóstico, qual é a solução para a educação, para a saúde, que foi um debate que nós tentamos fazer em 2016. Eu lembro que eu preparei a minha candidatura montando um plano de governo e circulando pela cidade para entender os problemas, chamando técnicos para serem ouvidos e construir um plano de governo. Hoje as pessoas não se preocupam com isso. Quando chega perto da eleição, baixa um plano de governo da internet, eu vou entrar lá no chat GPT só para protocolar dentro do tribunal. Então, nós não podemos ter uma eleição que não discuta os problemas da cidade. Quem vai ganhar ou quem vai perder pode ser o menos relevante. Agora, tem que discutir os problemas da cidade. E no caminho que vai, não tem ninguém fazendo isso. Verdade, isso é uma verdade. Ninguém. O cara de vez em quando entra no... Inclusive, serve de crítica para a gente, meios de comunicação, mídia, jornalistas. O que nós temos que fazer, Rosiane? Quem sou eu, né? Eu fico querendo dar... Mas vamos lá. Fique à vontade para falar sua opinião. Eu vou entrevistar um candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito. O cara vem para cá xingar o prefeito, ou xingar o outro candidato dele, ou esculhambar não sei quem, ou falar do Bolsonaro, ou falar do Lula. Nós temos que obrigar essa gente a falar de transporte coletivo, a falar de moradia, a falar de saneamento básico, a falar de saúde, de educação. Porque essa gente passa a eleição inteira sem falar disso. Mas, enfim, é surreal. Como é que os jornalistas vão perguntar se eles passam a vida inteira sem falar disso também agora? Aí sabe o que o cara faz? Agora as redes sociais estão engraçadíssimas, né? Estão engraçadíssimas as redes sociais, eu me divirto. Porque agora todo mundo vai numa comunidade, todo mundo entra num ônibus, todo mundo pisa num buraco, planta uma bananeira no buraco, virou essa palhaçada. A eleição virou essa palhaçada, efetivamente. Engraçado. Os problemas da cidade servindo para lacrar, né? O cara, ao invés de chamar pessoas que entendam de transporte coletivo, fazer uma reunião, discutir sobre isso, formular uma alternativa, uma proposta, sabe o que ele faz? Ele entra dentro do ônibus e faz um vídeo selfie dizendo que o ônibus está lotado e que por isso tem que trocar o prefeito. Provavelmente porque não sabia, né? Esse é o nível das nossas disputas, esse é o nível das candidaturas que estão se apresentando. E tem gente que eu gosto muito entre essas candidaturas. Mas eu me dou o direito, como eu não vou disputar a eleição, como eu não estou nem aí para o que vão pensar do que eu faço, como eu não dependo de ninguém que vai ganhar ou que vai perder a prefeitura, eu me julgo no direito de, como um cidadão manauara, exigir que essa turma comece a pensar sobre os problemas da cidade e apresentar soluções. Ou então nós vamos passar mais uma eleição. Vamos pegar a última eleição para prefeito? Só para Davi Amazonino. Para garantir, o professor Afrânio já está aqui com a gente de novo. Então pronto, já vou dar o direito. Aí a gente já volta à última eleição. Guarde aí. Vamos lá, professor Afrânio, voltando aqui com a gente. O senhor está ouvindo a gente bem? Oi, Rose. Estou ouvindo agora aqui só por áudio, me perdoem, caiu a minha internet aqui, não sei exatamente o que houve, talvez
uma chuva rala que está ensaiando aqui nas redondezas de onde eu estou, mas já usou-se com bastante clareza aí. Não peguei o fio da meada da discussão. Muito bem, olha. Inicial. Deixa eu só lhe introduzir. Mas... Deixa eu lhe introduzir o ponto que eu gostaria que o senhor entrasse. O deputado Marcelo já tratou de vários pontos, mas eu queria que o senhor entrasse num ponto sobre a leitura dele, de que dificilmente, né, em se mantendo candidaturas bolsonaristas raiz, dificilmente esses nomes não estariam no segundo turno. A gente, claro, está vendo essa eleição em Manaus como uma eleição de 2 turnos, como tem sido tradicionalmente, até pelas condições das candidaturas atuais. A gente pode, inclusive eu queria pedir que o senhor citasse os nomes agora, né, tratando com os pré-candidatos atuais, e o senhor enxerga que alguém que se apresente como bolsonarista raiz vá conseguir realmente arrastar esses votos para se garantir no segundo turno, antes mesmo que isso seja uma garantia para quem está na máquina municipal, por exemplo. Ok, a bolsonarista raiz aí seria uma chapa que, a meu ver, perdeu força para sair puro sangue, que seria do Alberto Neto e do Coronel Menezes. Esses dois, sim, bolsonarista raiz. E que, por que eu digo perdeu força? Não é perder força do Bolsonaro. O Bolsonaro tem muita força em Manaus. Eu já disse antes, em entrevistas anteriores, hoje com você, mas agora inclusive, fala com... e também quando você me pergunta, que o Bolsonaro, fazendo realmente uma campanha, ele pode levar um candidato apoiado por ele para bem mais longe do que já levou até agora. Eu concordo com o senhor. Agora, mais recentemente apareceu o Coronel Menezes, desassociado, digamos assim, do capitão Alberto Neto, que também parou de falar na sua própria candidatura e na candidatura raiz. Apareceu uma composição envolvendo o grupo do governador Wilson Lima, que tem como pretenso pré-candidato o deputado Roberto Cidade, que apareceu ao lado Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, está ótimo. Tá. O deputado Marcelo quer interagir com o senhor, assim que o senhor concluir seu raciocínio das pré-candidaturas. Tá, ok. Então, o que acontece? Recentemente apareceu no sábado, no lançamento da presidência, o deputado Alberto Cidade, junto à deputada Débora Menezes, ao seu pai, o Coronel Menezes, e um dia antes também ao lado do capitão Alberto Neto. Ao mesmo tempo, o prefeito Davi Almeida havia sinalizado que poderia compor com o PL, que é o Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Gerou uma polêmica da semana anterior a essa, e que acabou não o apoio do prefeito, tem o apoio do senador Omar Aziz e do senador Eduardo Braga, que são da base do governo federal, e não creio que verão com os olhos essa aproximação do prefeito com o PL. Então, o tabuleiro está sendo mexido, na verdade, ainda muito no princípio, na minha opinião. Nós estamos aqui há muitos meses ainda Bom, nós temos agora que definir quem fica aí. Falhou, né? Eu vou tirar aqui, tem um pessoal meu que está aqui, é nosso... Nós vamos refazer a ligação, porque tá falhando, e eu descobri que a gente está pela internet de novo, a gente vai fazer a ligação direta. Nisso, o deputado Marcelo vai participar aqui com a gente. Então, na leitura que ele introduziu, ele meio que considera o Alberto como uma candidatura que possa não vingar. A gente conversou já anteriormente sobre essa possibilidade, que o jogo vai mudando.
pode ser que vingue uma candidatura pelo PL do Alberto Neto. Ele tem feito bons diálogos, né? Sabe calar em momentos certos e tudo mais. Então, neste momento, eu também não consideraria algo completamente fora do jogo. E aí tem mais um ponto que eu penso que, neste momento, esse evento, da forma como foi apresentado do União Brasil no sábado, ele me mostra que o governador está fazendo algo parecido com o que a gente já viu algumas vezes, né? Na função de governador, outros nomes, testando nomes, né? Jogando alguns nomes, avaliando provavelmente por pesquisas também, né, internas, e a gente ainda não tem com clareza quem é o candidato dele. De repente pode ter até mais de um, né? Assim, eu acho que a gente tem que... A história explica muita coisa. O governador Wilson não está fazendo nada com o prefeito Davi que o prefeito Davi não tenha feito com ele na eleição de 2022. Exatamente. Ele está valorizando o apoio dele e, sinceramente, acho que a tendência, ao final, ele compor com o prefeito Davi. Em relação ao Alberto, o que eu acho? O Alberto ou vai ser candidato a prefeito pelo PL ou vai ser vice do Davi. Agora, é difícil ele não ser candidato numa chapa majoritária nessa eleição. Porque se o PL tiver candidato, eu acho que outra constatação que está clara é que se o PL tiver candidato, não será o Menezes. Isso está claro. Ele se mantém em conflito com o Alfredo, que é o presidente do partido e que é a pessoa que tem o controle decisório sobre isso. Então, para mim está absolutamente claro de que o Menezes não será o candidato do PL. Fato. Pelo conflito com o Alfredo Nascimento. Se não será ele, ou será o Alberto, ou o Davi vai para o PL, ou o Alberto vai ser vice do Davi. Não consigo enxergar outro caminho. Certo? Por fim, o movimento que o Menezes fez, e eu acho que a gente dá mais importância do que efetivamente ele tem nesse processo, justamente por não ser o candidato do PL... Por não ter partido. Ele fez um favor enorme ao Alberto Neto. Enorme. Porque se ele sai do PL, ele desobriga o Alberto de tê-lo de vice, ele não será candidato a prefeito em outro partido, pode ser vice ou pode ser candidato a vereador, o que dizem é que é candidato a vereador pelo PP, e o Alberto não tem que carregar o Menezes de vice e pode fazer uma composição que amplie um pouco a sua base com outro partido, colocando de vice numa chapa dele. Então, o Menezes sair do PL é um grande favor que ele vai fazer ao Alberto Neto. Acho que ele viabiliza mais ainda a possibilidade do Alberto ter uma candidatura altamente competitiva. Por quê? Porque todos esses a gente analisa, Rosiane, sob a lógica de vai ter o apoio do Lula, vai ter o apoio do Bolsonaro, é o candidato do PL. É o prefeito que tem a máquina, e vamos lembrar que não há registro de prefeito no cargo que não tenha ido para o segundo turno. O Serafim, na reeleição dele, ele estava no fundo do poço de popularidade e foi para o segundo turno com a Amazonina. Então, analisar achando que o Davi vai ficar fora do segundo turno, pode acontecer, ultimamente tem acontecido coisas estranhas na política, mas não é o normal que aconteça o Davi estar fora do segundo turno. Mas nós temos uma candidatura que simplesmente não depende de ninguém. Não depende de um aliado, não depende de partido, não depende de nada. Que é a candidatura do Amon. Que é um fenômeno político que não pode ser medido pela nossa lógica tradicional da política. Pelo contrário, se o Amon for para um partido grande, colocar muitas lideranças ao redor dele, ele perde. Ele perde, ele desidrata. O Amon é grande, com pouco tempo de televisão, com um partido pequenininho, sem políticos tradicionais ao redor dele, talvez ele não tenha nem chapa de vereador. Porque ele é ele. Ele é a figura dele. Mas não dá para garantir essa altura do campeonato essa coisa do fenômeno, como aconteceu na eleição passada. Mas na passada também a gente não apostava. Foi uma eleição diferente, porque tem um peso muito grande dessas máquinas. Na passada... E do Bolsonaro. Não acho. Eu acho que a máquina da prefeitura tem peso. Eu diria o seguinte, na minha opinião, tem 3 candidatos competitivos nessa eleição. O prefeito Davi, o Amon e o Alberto Neto. A eleição está aqui, entre esses 3.
O Davi, porque é o prefeito, a máquina pesa muito, e vamos dizer, não é um péssimo prefeito, não é um prefeito que tem a popularidade dele lá embaixo. Se você pegar a popularidade do Davi, é maior do que a intenção de voto dele. O cara gosta da administração dele, mas vota no Amon. Porque é um fenômeno, não tem racionalidade, não tem explicação. É aquele vídeo que circula na internet, o cara dizendo que o Lula melhorou muito o país, mas não, para votar é outra história, para votar eu sou Bolsonaro. Então, as pessoas saíram daqueles critérios normais de racionalidade para decidir seus votos, né? Você vê, a popularidade do presidente Lula despencou, não foi porque a picanha aumentou, porque a gasolina aumentou, porque o desemprego aumentou. Não, ela despencou porque ele falou mal de Israel. E aí houve uma grande campanha dentro das igrejas evangélicas contra essa fala, e isso fez despencar a popularidade dele. A pesquisa foi feita logo depois disso. Os critérios de avaliação são outros. São outros. Não, o Amon nunca fez nada. O eleitor dele não quer saber o que ele fez. Ele gosta da figura, ele gosta da contestação, ele gosta da novidade, ele gosta da lacração, ele gosta disso, acabou. Pode acontecer o que acontecer. Só não pode acontecer dele se enquadrar, dele virar ali um cara enquadrado. Uma imagem associada ao que o eleitor de Manaus vem demonstrando rejeição há algum tempo. Eu hoje estava ouvindo a Diene de manhã, né, e ela me citou como exemplo, né, da eleição de 2017, que eu virei vice do Eduardo Braga. Eu concordo com quase tudo que ela disse. Eu só não concordo com o que ela disse. Eu podia ter viabilizado uma candidatura e optei por ser vice. Não, eu fui vice porque o Alfredo me tomou a legenda. Sim, verdade. E não deixou eu ser candidato. Inclusive com um investimento maior do PL naquela ocasião. É isso, ele fez um acordo com o Eduardo de que a Sandra seria a suplente dele na eleição dele para o Senado, o Eduardo seria governador. Só faltou combinar com os russos, com a população. E eu não tive, naquele momento, no calor da decisão, o discernimento de perceber que não tinha justificativa que fosse razoável para o eleitor daquela aliança naquele momento. Simples assim. E não é porque o eleitor é purista, não, porque ele não é. Vamos lá, naquela eleição, o cara ficou puto, deu serviço do Eduardo e votou no Amazonino. Ele não votou no Zé Ricardo. Se vinga, né? Entendeu? Voltamos aqui com o professor Afrânio, são 16h45, e acho que agora a gente conecta um pouquinho. Para quem está ouvindo na frequência modulada, sabe que a gente tem uma transmissão no YouTube. Quando chegar o momento de a gente entregar aqui o espaço para o Reinaldo Azevedo, a gente continua um pouquinho para ter mais tranquilidade para o raciocínio do professor Afrânio, que vai entrar agora com a gente. Acho que agora a conexão vai funcionar. Tá legal, olha, gente, agora eu acho que todo mundo está me ouvindo e eu estou conseguindo ouvir vocês também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo o seu áudio, professor. Maravilha, só pode recomeçar de onde o senhor parou, o senhor falava das candidaturas, né? Sim, peguei um pouco do comentário do meu amigo Marcelo Ramos também, olha só. Eu vejo da seguinte forma. Acho que concordo com a maior parte do que o Marcelo falou, mas vou colocar um adendo também aí. Hoje nós temos como candidaturas pré-concebidas, algumas não estão totalmente concebidas, mas vamos considerar que seriam pré-candidaturas a priori do próprio Davi Almeida, prefeito de Manaus, que vem com a máquina da prefeitura, forte candidato. Como disse o Marcelo, não lembro de ter havido um prefeito no exercício do mandato que ficou de fora do segundo turno, tá? Então, a priori, e pelos resultados de pesquisa, o prefeito estaria no segundo turno. Nós temos um candidato que não depende de grupo, que é o Amon, deputado federal, proporcionalmente eleito com a maior proporção, digamos assim, de votos do país. Agora, eu lembro que essa eleição é uma eleição majoritária, não é uma eleição proporcional, apesar do que o deputado Amon vem polarizando até então com o prefeito Davi Almeida, mas ambos já estão, digamos assim, com seus nomes pré-campanados,
já desde de algum tempo. Já, eu diria que eles estão em uma campanha com suas atitudes, suas postagens, enfim, já há um bom tempo. Existe também a chapa bolsonarista, tá? Raiz, que a gente falava nisso antes da minha ligação cair, que seria o Alberto Neto e o Coronel Menezes. Essa chapa que ganhou força com o apoio do Bolsonaro e praticamente a avalização do próprio capitão Alberto como uma chapa que iria acontecer, ela ficou meio no estado morno nessas últimas semanas, com a possibilidade do prefeito, primeiro do prefeito, Davi Almeida, vir a integrar a chapa e ser o candidato. Isso desagradou o Coronel Menezes, com toda certeza. O Alberto não se posicionou, pelo menos que eu tenha visto, a respeito desse assunto, mas só se calou. Não falou mais do lançamento da sua pré-candidatura, né, que ele garantiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro ia avalizar. Tá? A outra vertente, antes da gente falar de outros candidatos, pode reunir uma máquina ou várias máquinas juntas, que seriam a máquina do Estado, a máquina da Assembleia, a máquina da Câmara Municipal também, tá? Que seria o deputado Alberto Cidade, que é do grupo do governador Wilson Lima, que até então tem um acordo com o prefeito Davi Almeida de indicar o seu vice, assim como teve o seu próprio vice na eleição passada indicado pelo mesmo, tá? Mas que as atitudes do governador mostram que ele está indo num caminho que deseja lançar uma candidatura do seu grupo, que seria hoje o deputado Roberto Cidade, que nessa última semana teve contatos com digamos assim, os bolsonaristas raízes que eu mencionei agora há pouco, que foi o próprio capitão Alberto Neto e o Coronel Menezes e sua filha, a deputada Débora Menezes, inclusive estavam no evento do União Brasil, no qual o deputado Roberto Cidade assumiu a presidência municipal. A máquina do Estado, tudo bem, máquina por máquina, nenhuma delas ganha. Tá? Existem situações onde se perdeu com máquina, se perdeu com apoio de todo mundo, se ganhou sem apoio nenhum. O próprio Wilson Lima foi um exemplo disso na última eleição. Então, tudo pode acontecer? Pode. Manaus tem uma característica diferente do Amazonas como um todo. É uma cidade-estado, tem vários perfis dentro de Manaus. Então eu acho assim, minha cara Rosiane, Marcelo e o nosso ouvinte aqui da Band News Difusora, que isso ainda está bem no começo, no início do mês que vem, no dia 6, quando a janela fechar, nós vamos saber pelo menos o seguinte, dependendo do partido pelo qual determinada pessoa está, as opções se restringem a uma dessas, ou vem com a máquina do prefeito. Hoje o prefeito, salvo engano, tem 4 partidos na sua base de aliança, o governador tem aí uns 7, 8, e enfim, tem os franco-atiradores, o PSDB, Cidadania, o PL também, que não colocou, o próprio PT não declarou ainda apoio. Se esses que não declararam vierem a se posicionar, isso pode acontecer até lá na frente, até as convenções, não precisa acontecer agora não, essa junção de partidos. Para apoiar em cima o majoritário, para apoiar a campanha majoritária, nós ainda podemos ter mudanças aí na composição. Até as convenções, aí nós vamos saber quando houver uma composição de cabeça e vice,
provavelmente nós já tivemos eleições em Manaus com 9 candidatos. O Marcelo lembra disso aí, bem? Com 11 candidatos, desculpa, não foi nem 9, foram 11 candidatos, aquela que até o Sabino estava como pré-candidato. Afrânio, 2016, nós tivemos 5 candidatos com mais de 10% dos votos. Sim, perfeito. Silas, perfeito. Zé Ricardo, eu, o Arthur, no primeiro turno. 4 candidatos com mais de 10% dos votos. Então, olha lá, para você ver como Manaus se distribuiu. Você tinha o seu quinhão e te jogou para o segundo turno, você foi para o segundo turno contra o Arthur. O próprio Arthur, que bateu, salvo engano, 34, 35 naquela eleição contra você no primeiro turno, ele no poder, né? Sim. No poder. Foi 34-27. 34-27, aí olha lá. o Zé... Não, foram 5... Aí foram 3 candidatos mesmo na casa de 10%. Silas, Zé Ricardo e Serafim. Foi excelente para ele. Então foram 5 candidatos com mais de 10% dos votos. Isso é inusitado. Então, isso é que é interessante em Manaus, para você ver. Isso aqui é interessante em Manaus. Naquela anterior, lá atrás, quando a Rebeca foi candidata, enfim, também ela teve uma boa participação. O próprio Zé Ricardo teve uma boa participação antes, quando ele foi também. Eu só acho que... Caiu a ligação, mas pode falar o que você Eu pensa. só acho que tem um elemento. Não existia o fenômeno bolsonarismo com a força que tem em Manaus. Então, não existia. Você tinha muito mais... Você teve naquela eleição de 16 uma disputa mais de opinião. Você tinha ali o Arthur, que era o prefeito candidato à reeleição. Você tinha a minha candidatura, que era uma candidatura, vamos chamar de centro-direita, por conta dos partidos que estavam ali muito propositiva. Você tinha a candidatura do Zé Ricardo de esquerda. Você tinha a candidatura evangélica do Silas. Você tinha uma candidatura com um legado da experiência de ter sido prefeito, do prefeito Serafim Correia. Então, ela não era influenciada por fatores externos. Qual é a tradição nas eleições municipais, Rosiane? É dizer que o debate nacional não influencia nas eleições municipais. Nunca o debate nacional influenciou fortemente nas eleições municipais. Acontece que essa eleição municipal é caso de vida ou morte para o bolsonarismo. Então, o Bolsonaro não vai ter um candidato em cada cidade desse Brasil para apresentar proposta para os problemas da cidade. Ele vai ter um candidato em cada cidade desse Brasil para falar dele, para colocar a imagem dele, para divulgar ele e para manter ele vivo politicamente. Então, partindo desse ponto de vista, dificilmente ele fica longe de Manaus. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Ele foi muito decisivo aqui e as pesquisas têm mostrado que ele ainda é muito decisivo na cidade de Manaus. Agora, sim... Não vou nem avaliar os motivos, né, que são inusitados também, são irracionais, mas o fato é que o debate ideológico ele deve ir pautando cada vez mais, lamentavelmente, como a gente está falando, os problemas da cidade não sendo discutidos. Mas faltam 2 peças aí que a gente precisa falar. O professor Afrânio está voltando e eu queria ouvir vocês, a opinião de vocês. Que é o MDB Eduardo Braga e Omar Aziz PSD. E aí a gente acaba falando também de uma outra máquina, que é a máquina federal. Eu queria ouvir a opinião de vocês para este momento. Qual é o posicionamento desses dois, né? Como é que vocês veem a movimentação deles? Porque eles sempre foram decisivos na construção e na desconstrução de candidaturas, né? Na eleição em Manaus. Professor Afrânio, você está de volta? Tô de volta aqui. Por algum motivo caiu a ligação aí, mas hoje está acontecendo de tudo aqui a gente insiste. Na ligação. Mas, enfim, hoje o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga apoiam o prefeito Davi Almeida. Isso aí é explícito, não tem discussão a esse respeito. Caso o prefeito Davi Almeida venha a compor com o PL, esse apoio ainda vai continuar? Pois é, uma dúvida. Aí eu tenho dúvidas, eu acho que a política, já vi até boi voar, mas veja só, eu não vejo como isso vai acontecer tranquilamente, entendeu?
Não vejo como, ainda mais pelo posicionamento muito forte do senador Omar Aziz, principalmente do senador Omar Aziz. Contrário ao próprio Bolsonaro, ao bolsonarismo, opositor ferrenho, presidente da CPI da Covid, presidente da CPI da Braskem, enfim. Não vejo como isso possa... E pré-candidato ao governo na próxima eleição, que eu acho mais importante. Aliás, essa eleição aqui, ela tem um pano de fundo que, de certa forma, nos remete a olhar para mais distante um pouco. Professor Afrânio, só uma interrupção rápida, porque eu vou precisar jogar o sinal para a rádio, que o Reinaldo Azevedo já está chegando aí com o programa dele, o É da Coisa, mas nós vamos concluir o raciocínio de vocês dois aqui, sim, fiquem tranquilos para a gente fechar esse quadro, que é importante para todos nós, para a gente entender esse momento agora. Então, jogando já de volta para a Thaís Gama, para o Alex Ferreira, o sinal, e vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Pode falar agora essa sua visão sobre a participação desses dois nomes, que sempre foram importantes. O senhor falava sobre o Omar Aziz. Como que esse jogo, colocando o PL na chapa do Davi Almeida, pode ficar desinteressante para ele, por todas as funções que a gente acabou de citar dele aqui. Por exemplo, também o Davi ser candidato na próxima eleição e deixar a prefeitura para um bolsonarista. Isso não seria interessante, né, para ele? Deixar para um bolsonarista e o senador Omar Aziz um pré-candidato, se não declarado explicitamente, mas indicado com todas as nuances para estar lá nessa posição de candidato ao governo. Já foi governador, teve muitas entregas enquanto governador, ou seja, entregou obras enfim, eu não vejo como o senador Omar esteja próximo de uma chapa com o PL, porque, inclusive, não vejo compatibilidade entre o PL e o senador Omar. Não é nem o PL e o PSD, Marcelo, tá? Do qual você faz parte, mas é o PL de Bolsonaro e o Omar, vamos dizer assim, e o senador Omar. Seria inusitado, né? São muito diferentes. Claro que, você pode até pensar que pode haver algum tipo de conversa por um bem maior ou por um objetivo maior. Mas, assim, a priori, não vejo como isso possa ser encarado naturalmente aí pelo senador. Eu acho que o Marcelo Ramos concordou com o senhor, que ele balançou a cabeça aqui negativamente também. Eu penso duas coisas, Rosiane. Eu penso que, primeiro, se o prefeito Davi for para o PL, ele não terá o apoio do Eduardo e do Omar. Com certeza. Eu acho que aí absolutamente incompatível, nem o presidente Lula permitiria, porque essa eleição também é uma prévia das eleições de 2026 e isso esfacelaria completamente qualquer base do presidente Lula na cidade de Manaus, que já é muito frágil por conta do resultado na última eleição. Se o PL indicar o vice do Davi, também é um problema para o senador Omar. Por quê? Porque se o Davi sair para ser candidato a governador, ele teria a estrutura, a máquina pública da prefeitura de Manaus agindo contra a candidatura dele para o governo. Então, para os dois, o ideal é o quê? É o Davi candidato no Avante com um vice neutro. Não vejo nem o senador Omar preocupado em colocar o vice, ou mesmo o senador Eduardo brigando muito por isso. Porque os dois não são candidatos agora e não têm candidaturas viáveis. Nenhum dos dois tem nomes viáveis para disputar a eleição. Então, o ideal para eles é criar o mínimo de aresta possível nessas eleições municipais, não permitir que um inimigo declarado seja prefeito e ter um campo com menos atrito para 2026. Não permitir que a máquina se junte com voto ideológico. Pronto. Para 2026. O outro risco, e aí também eu acho que a gente tem que considerar esse componente, porque, vamos lá, o gesto do governador Wilson de, no evento do União, chamar o Menezes à frente, levantar o braço do Menezes e fazer referência ao Menezes na fala dele, aquilo ali tem consequências. É uma escolha, né? Aquilo ali tem consequências. Nem sei se é uma escolha já, mas sendo uma escolha ou não, tem consequências.
Tem consequência na relação dele com o governo federal, tem consequência na relação dele com o senador Omar, tem consequência na relação dele com o senador Eduardo Braga, tem consequências no mundo da política aquilo ali. Uma coisa era o Menezes estar lá no palanque, outra coisa é puxar ele para frente, levantar a mão, fazer referência em relação ao nome dele. Aquilo ali é um gesto político que tem consequências objetivamente. Agora, se o Wilson e Davi se juntam num projeto que tenha 2024 e 2026, como é que fica Eduardo e Omar no meio dessa história? Eduardo menos, porque o Eduardo não é candidato a 2 vagas no Senado, ele só é candidato a uma. Mas Omar é candidato a só uma vaga de governador, ou pelo menos o entorno dele pretende isso, eu inclusive. Né? Me faço parte do entorno dele, do que torce para que ele se viabilize como candidato a governador em 2026. Então, eu acho que o movimento do Davi é um movimento que vai dizer muito sobre a composição dessas alianças. E acho muito difícil que ele saia do avante. Mas é notório também que a pretensão do prefeito seja vir a ser candidato ao governo. Sim, tanto que ele tenta colocar... Agora é assim, se ele coloca alguém de confiança dele, de vice, né, e sai candidato, ou alguém declaradamente inimigo do presidente Lula ou do Omar de vice, ele acirra isso. Agora, o senador Omar não tem por que também adiantar uma disputa de 2026 com o Davi se ele não tem um candidato viável. Sim. Mas manter ali uma situação de conforto, desde que o vice não seja ou alguém completamente alinhado com ele ou alguém do PL. Se ele coloca o vice alguém, por exemplo, do MDB, está resolvido, porque a hora que ele sair, ele não tem o controle absoluto da máquina. A composição de 2026 fica aberta ainda. Então, acho que o movimento do Davi diz muito do que vai acontecer nessas composições. E eu acho que o movimento final dele... E lembrando que, se o movimento dele for ficar no avante, ele objetivamente precisa de partidos do tamanho de um PL, ou de um PP, ou de um PSD, ou de um MDB, para ter tempo de televisão. Prefeito no cargo não pode ser candidato à reeleição com tempo de televisão do avante. Aí você tem mais experiência do que eu nisso. Já tendo havido uma, pelo menos, ocasião onde um governador se elegeu com muito pouco tempo de televisão, que foi o Wilson Lima, na sua primeira eleição. Mas na primeira, na reeleição é impossível. Ele veio junto com o movimento bolsonarista. Na reeleição ele foi para a União. Na reeleição é impossível. Porque acaba sendo um nome que todo mundo vai bater. Todo mundo vai bater e precisa de tempo para mostrar o que fez, para se defender. Sem tempo de TV, prefeito no cargo não disputa eleição. Mas olha, o Davi Almeida tem feito movimentações que mostram que ele está bem ativo mesmo. Assim, a candidatura do PL, que ameaça bastante por entrar num campo de um voto ideológico, meio fanático, como vocês colocaram, está conversando com ele, né? O PL está conversando com ele, então... Sim, mas está conversando com outros também. Sim, só que assim, ele estava... Imagina até se o PL faz um movimento, Rose, de apoiar Roberto Cidade, candidato do governador. Não, e de apoiar o Alberto Neto no PL. Se o governador Wilson observa que a candidatura do Roberto Cidade não é viável e ela vai pelo menos por enquanto ela vai caminhando para isso, e decide fazer uma composição com a candidatura do Alberto no PL. Isso ele vira ainda mais competitivo. Vamos considerar também que o estágio que vai chegar o governador Wilson Lima na eleição depende muito da captação do empréstimo que ele busca junto ao Banco do Brasil. Para equilibrar as contas do governo, pagar fornecedores e tudo mais. Então, acho que o governador teve um resultado espetacular na eleição, talvez até inesperado em determinado momento, ali na pandemia e tudo mais. É alguém que se movimenta muito politicamente na capital e no interior, né? Mas eu não excluo a possibilidade dele fazer uma composição com o PL e apoiar o Alberto. Mas se tivesse que apostar hoje, eu apostava
E vocês ele apoiando o Davi. E vocês excluem a possibilidade do União Brasil estar como vice do Davi? Não, se ele apoiar, se ele apoiar, uma possibilidade pode ser excluída. Se ele apoiar, muito distante ainda. Se ele apoiar o Davi, certamente o vice do Davi será do União Brasil. O senhor ia falar, professor Afrânio? Não, eu digo assim, que essa questão da composição do vice vai depender primeiro dos caciques, né? Como é que eles vão compor, mas também desse período de janela, Marcelo, que acaba no dia 6, né, do próximo mês, aonde nós vamos saber se houve uma... Por exemplo, o Coronel Menezes saiu do PL, por exemplo, foi para outro partido, esse é um indicativo, que ele vai ter uma outra postura diferente. Enfim, quando acabar isso, a gente vai saber o seguinte, quais são as peças que tem no tabuleiro de cada um para se jogar. Isso que eu acho que ainda falta saber. Ainda tem algumas arestas aí que eu tô pagando para ver, Marcelo, ainda para ver o que vai acontecer. Sim, sim. Por experiência, né, meu irmão? Sim. Claro que pode ser até que nada se confirme, mas o partido que o Davi vai disputar a eleição é fundamental. O partido que o Davi vai disputar a eleição é fundamental para entender esse jogo. Né? Eu acho até que o Menezes não vai ser candidato a prefeito. Não, acho que não. Talvez ele pudesse compor com alguém. Ele bate... A fala dele... Eu ouvi a entrevista dele depois. A fala dele é até meio desesperada, né? Meio assim, olha, eu tô aqui, eu posso ser vice, eu posso ser... Sim. É isso. Ele já insinuou vice do Amon, já insinuou vice do Alberto, agora se insinua vice do Roberto. A direita também não está unida. Se o Bolsonaro unir a direita... Aí é outra conversa. Se a esquerda está desunida, a direita também não está. Um exemplo... Mas o problema é que a esquerda desunida divide 30%, a direita desunida divide 60%. É uma questão matemática, você é melhor do que eu para isso. Professor, 60%, exatamente. Professor Afrânio, para o Davi Almeida, é melhor na redisputa da reeleição mais 2 ou 3 candidatos competitivos ou menos? O que o senhor acha melhor nessa disputa para o Davi? A gente tem visto nas pesquisas essa polarização dele do Amon, né? Sim, essa polarização do Davi com o Amon, normalmente se tem aí uma terceira via que vai fazer um bom papel, vai ser o fiel da balança, tá? Eu não sei se ambos sustentam esse patamar até o final. Eu sei que a máquina da prefeitura entra com vantagem, mas eu sei também que a máquina do governo é 4 vezes maior, Marcelo. Então... Mas nunca foi decisivo em Manaus. E não foi decisivo em Manaus, assim... Não, nunca foi. Eu não estou dizendo que não vai continuar não sendo. Perfeito, não. Tá certo. Esse eleitor de Manaus é meio sem dono. Não, com certeza, é meio sem dono. Mas, assim, sendo 4 vezes maior, tem que pagar para ver, tem que esperar um pouco aí para Mas tem que ver também como está essa máquina, como o deputado Marcelo acabou de lembrar, depois da eleição do Wilson Lima, né? E a atual condição com essas provocações em relação aos outros 2 nomes que são importantes para ele na articulação em Brasília, né? Que é o Omar e o Eduardo. Sim, o que é o Omar e o Eduardo, eu acho que ainda vão sentar e conversar aí, muitos desses vão sentar e vão conversar até o final, e a gente vai estar falando deles talvez até com outra conotação aqui, com algo mais claramente pré-definido. Mas assim, eu acho aí, Marcelo, que ainda está um pouco longe para a gente fazer afirmações nesse momento. Sim. Porque você sabe... Eu sou mais ousado, você é pesquisador, tem mais juízo do que eu. Cientista, né? Cauteloso, né? Você tem mais juízo do que eu. Você é o que fala, vincula, né? Depois vai para conta da tua empresa. Action, eu não. Vai para a imagem da Action. E eu vou falar que é barrigar. A gente está vendo com lupa, lógico, todo essa movimentação e vendo o efeito que dá. E eu acho assim, nós estamos aqui no mês de março, nós temos aí um evento importante que agora fecha, que é a janela. Nós temos outro evento importante que são as convenções mais adiante ali. Vai ter um gap aí entre esses 2 eventos que vão meio que remexer, a princípio morno, depois quente, depois fervendo. E aí sim, depois da convenção... acabam as especulações e teremos X candidatos. O Marcelo relembrou
que na eleição, aquela eleição sua lá que teve... Que 2016. 4 candidatos tiveram 10, 2016... Cinco candidatos. Foi aquela que teve 11 candidatos, se não estiver enganado, foi essa ou Tinha mais, foi a anterior? tinha mais um bocado. Tinha o... Tinha o Sabino, né? Essa que Não, tinha o Sabino. a minha não tinha Sabino, não. A minha tinha, além desses 5, tinha o Issa, tinha o Henrique, tinha o Chico, tinha o Issa, Wilker tinha o também. Henrique... Não, tinha o Issa, tinha o Henrique, tinha o Abel Alves e tinha o do PSTU lá. E depois eu vou levantar qual que foi a eleição, mas assim, Manaus sempre dá uma... Ora ela manda aqueles 5 tradicionais, que é a máquina, a oposição dividida, mais um nanico, mais um franco atirador e dá os 5, né? Ou seja, e tem hora que vem pulverizado, a direita, aqui, a direita e esquerda sempre foram confusos. Depois dessa polarização de Lula e Bolsonaro, ficou mais claro, Manaus se divide à direita e o interior esmagadoramente à esquerda, né? Só que nós estamos falando de eleições municipais, cada município tem uma história a ser escrita, mais uma vez, né? Uma história a ser escrita nessas eleições. Eu acho que a de Manaus está no começo ainda. Vamos esperar um pouco para ver aí, Marcelo, mas eu vou voltar aqui a conversar com você também, meu querido amigo. Olha só. Eu agora tenho liberdade poética de palpitar. Então já estão convocados para a próxima e a gente vai ter que falar, com certeza, por tudo que a gente viu aqui e está vendo nas movimentações, sempre considerando 2026, nós vamos ter que falar mais do interior. Obrigatoriamente vamos ter que falar mais do interior, porque, como o Marcelo Ramos acabou de falar aqui no off, interior é Lula, né? Então, você pega Parintins deu quase 80% dos votos para o Lula e a candidata agora que está na frente nas pesquisas é bolsonarista. Isso. Entendeu? Então, o interior, a lógica não é essa. Agora, o que eu acho importante, Afrânio, que a gente tem que colocar no radar? Porque agora, no período da janela, quem que pode mudar de partido desses players importantes? Boa pergunta. Só tem 2 que podem mudar de partido. O Davi e o Menezes. O Menezes nem tão importante assim, mas são os únicos 2 que podem mudar de partido. Olha a implicância. Não é, porque efetivamente não é. Ele não vai ser o candidato do PL. Ele não tem como garantir um partido, a não ser que o presidente Bolsonaro quisesse, mas me parece que está mais distante. Ele não vai ser candidato do PL. Se ele for para o PP, ele não vai ser candidato. Se ele for para a União, ele não vai ser candidato. Pelo menos candidato majoritário. Ele pode ser vice, ele pode ser candidato a vereador. Então, não é... Eu acho que hoje ele cogita a possibilidade de vice como algo assim É isso. De verdade isso. Verdadeiro. O que eu acho que a gente tem que olhar... Só um minutinho para resumir vocês dois. Ele já se lançou a vice. É isso? Isso. E quem se lança a vice não é candidato a prefeito. E muito provavelmente nem a vice. O que acontece? O que eu acho que a gente tem que olhar? Eu acho que a gente tem que olhar um negócio que a gente olha pouco. No dia 6, nós precisamos olhar o movimento dos vereadores. Porque isso vai dizer muito sobre quem está com quem. Então... Quem dos vereadores vai, por exemplo, para o PSD, do Omar e meu? São vereadores ligados ao Davi, ligados ao Wilson, vereadores independentes ou não vai ninguém? Isso vai dizer muito. Também vai dizer que partido está com quem, pelo menos na largada. Até a convenção muda tudo. Vamos voltar a 2016 de novo. 2016, até uma semana antes do prazo das convenções, o meu vice era o Wilson, o Omar apoiava o Arthur e o Marco Rota era candidato. Sim. Na última semana, o meu vice virou o Josué, o Omar veio me apoiar e o Marco Rota virou vice do Arthur, que era o maior inimigo do Eduardo. Verdade. Olha, eu vou trazer uma memória. Que não é cedo, Marcelo. Sim. Eu lembro de 2016. Como se fosse certeza. Eu vou lembrar que 2017... Vamos pegar 2017, eleição suplementar. Só para antes de chegar em 2017. Na antivéspera, o Silas era meu vice, na véspera ele era candidato e no dia da convenção ele não era candidato a nada. Foi apoiar um outro... Olha, em 2016 eu estava lembrando agora, eu acho que eu estava no Amazonas Atual, no momento quase da noite que isso estava sendo definido. Aí o Marcelo Ramos entrou numa reunião, não lembro se foi na casa do Omar, eu não lembro.
E a gente acompanhando, né? Acompanhando o Rota, o que ia acontecer com o Rota e o que ia acontecer com o Marcelo Ramos. E aí já ia dar 11 horas da noite, nada, e eu mandei pro Marcelo Ramos, só tô precisando dessa informação para sair da redação. Aí ele me ligou e eu fiquei com pena de você. Ligou e confirmou e a gente fez a matéria, mas é sempre assim, no último segundo, né? Sim. Isso é que é legal, a graça tá aí. A graça tá nisso até. Mesmo com dados, com ferramentas para especular, digamos assim, todos nós temos, cada um tem uma ou outra que tá na mão, digamos assim, é difícil bater o martelo. Mas eu acho que as tendências que nós discutimos aqui são as tendências majoritárias, digamos assim, principais. Eu só digo assim, para ficar de olho na questão da máquina do governo, é pelo tamanho dela, e o tamanho pode fazer alguma diferença ainda. E uma outra coisa, para onde vai o Bolsonaro? Se o não é nem o PL em si, mas é o Bolsonaro, ele vai ficar neutro se ele não gostar de alguma situação? Ele vai encampar a campanha do prefeito, a campanha do Roberto Cidade, a campanha do Alberto Neto, a campanha de quem? Para onde ele for, é bom ficar de olho. Ontem, Afrânio, eu respondi uma caixinha de perguntas lá que chegou no meu e-mail sobre a possibilidade no meu Instagram, sobre a possibilidade do Davi ir para o PL, né? E aí eu lembrei o que o Bolsonaro fez na eleição do Senado do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. No Distrito Federal, a candidata do PL por uma composição não era uma bolsonarista raiz, era a deputada Flávia Arruda. O que ele fez? Lançou a Damares em outro partido e sorrateiramente apoiou a Damares e derrotou a Flávia Arruda. No Rio de Janeiro, o candidato do PL era o Romário. Como não era um bolsonarista raiz, ele lançou o Daniel Silveira e quase que o Romário perde para o Molon. Quase, não perdeu por muito pouco. Sim. Então, eu acho que seria um movimento altamente arriscado do Davi ele ir para o PL, pelo risco do Bolsonaro colocar o Menezes num partido nanico para disputar contra ele. Exato, e apoiar o Menezes, que se vier como cabeça é uma coisa, se vier como vice, interessa também? Aí é uma questão que tem que conversar. Sim. Eu acho assim, o Bolsonaro é um pêndulo nessa balança, principalmente em Manaus. Aliás, em Manaus, né, vamos colocar dessa forma, em mais 2 municípios do interior do Amazonas, 2 ou 3, não mais do que isso, que tem um peso muito, muito grande. E esse peso precisa ser medido a partir dos acontecimentos futuros, para ver quem é que ele vai realmente, de fato, apoiar. Essa observação é importante porque o Coronel Menezes já saiu e entrou, quase saiu, né? E voltou a ser candidato importante dentro do contexto do PL algumas vezes, né? Nessa não foi a primeira. E aí só daqui a um mês a gente sabe se vai ser a última, né? De verdade. Acho isso também, acho isso. E hoje quem eu acho mais ligado, sinceramente, ao Bolsonaro é o Menezes. Não tem o Alberto jeito. tem seu peso, principalmente devido aos fatos mais recentes, mas o Menezes tem uma atuação histórica, na verdade. Bom, então a gente claramente consegue ver que a gente só consegue ter alguma definição no fechamento desse primeiro prazo fatal aí de filiação partidária, no dia 6 de abril, é isso, né? O prazo. E aí voltamos a conversar. Voltamos Viu, sim. Marcelo? Se você estiver fora de Manaus, entra virtualmente. Eu acho. Já está convocado. Vou pedir para a Band News contratar como comentarista. Uma alegria estar aqui com você. Eu queria... Ter essa liberdade não tem preço. Verdade. Tá certo, amigo. Olha só, eu queria registrar aqui um comentário do Kennedy Cândido Lira. Ótimo debate, 2 feras da política amazonense. O Arleson Souza, fazendo aqui a campanha para o Amon. Celso Cocino, não há outra saída, tem de enfrentar o bolsonarismo até os inocentes entenderem que o bolsonarismo é uma furada. E a gente tem algumas
algumas pessoas que estão na audiência, o Sinésio Campos, obrigada. Deixa eu corrigir um negócio que o Sinésio me pediu aqui. Pode falar. Né, que o Sinésio registrou aqui, eu acho que por dever de lealdade, de verdade, eu preciso. O Sinésio registra aqui que ele apoiou o Eduardo Braga e não o Wilson Lima na última eleição. Olha... Não, eu tô... Sim, ele é a palavra dele, ele tem todo o direito de se Claro. posicionar assim, mas muita gente no PT critica ele de forma contrária também, que são as problemáticas no PT. Olha só, a gente tem aqui outros comentários. Maria Benigno, advogada Maria Benigno, deixa eu achar aqui o comentário dela. A doutora Maria Benigno. Assistindo aqui, sempre um prazer ouvir Marcelo Ramos, com sua experiência, inteligência e sagacidade. Bacana. Bom, tem uma série de outros comentários que são em off, não dá para ler, não posso ler, para não perder minhas fontes. E eu vou registrar por último do meu chefe, Rafael Campos, claro, né? Ele mandou aqui muito bom programa, 3 feras aí reunidas, então tem que... Legal. Um chefe, Um elogio né? do chefe É importante para continuar aqui. Bom, gente, eu vou abrir só para as considerações finais, mas foi excelente, muito obrigada a participação de vocês dois, ajudou bastante a clarear uma série de fatos, de movimentações que estão colocados aí às nossas vistas nesse momento, e a gente vai voltar com certeza com muitas outras alterações daqui a um mês, né? Não, a minha palavra final, primeiro de agradecimento da oportunidade de conversar com você, de conversar com a Afrânio, de conversar com os teus ouvintes. E eu quero concluir fazendo um apelo. Falem de Manaus. Cuidem de Manaus. Isso é um apelo cidadão. Reflitam sobre os problemas da cidade. Apresentem soluções. Parem de disputar a eleição com meme na internet. Parem de disputar a eleição com lacração. Enfrentem os problemas da cidade. Se isso vai ganhar ou perder a eleição, eu não sei. Mas a eleição tem que deixar algum legado para uma cidade que vem sofrendo há muito tempo pela falta de soluções estruturantes para os seus problemas. Com meme, ninguém vai resolver problema nenhum da cidade. Pode até ganhar a eleição, mas vai penar depois para governar. E quem pena mais é a população, né? Nós temos problemas terríveis mesmo, a coisa não é brincadeira, a verdade vem acumulando alguns problemas. Tem os tradicionais de sempre, de serviços públicos, transporte público, enfim, tudo que maltrata a vida nessa cidade, inclusive de quem tem carro, né? Porque deságua ali no trânsito. Mas agora nós temos realmente pressões seríssimas da crise climática, nós temos a sazonalidade das queimadas, né? O que acontece no ar dessa cidade. Tem muita coisa para ser debatida. Professor Afrânio, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, queria agradecer a você, Rose, queria agradecer ao Marcelo, que sempre é um prazer conversar com ele, revê-lo, enfim. O Marcelo é um amigão de décadas, eu diria. Não vou revelar não, que nós somos jovens, né, Marcelo? Mas... Eu sou um jovem de 50 anos, quase 51. É isso aí. Pois é, eu já sou mais, eu sou 57, mas é a geração próxima aí, sem problema. Pelo contrário, é sempre bom ouvir o Marcelo, sempre bom ouvir você, Rose, e sempre bom estar aí na presença da audiência seleta e qualificada que tem no seu programa e na Band News, que é uma parceirona também. Sempre nos vemos, principalmente, não só no programa da Rose, mas também no dia das eleições. Normalmente a gente está por aí comentando. Já é assim uma tradição, eu já me programo para isso. Já está combinado, professor, o senhor vai estar aqui. Quem sabe a gente não vai ter o Marcelo Ramos também no dia da eleição. Depois de 20 anos eu vou poder participar, né? Porque eu participei de todas as eleições dos últimos 20 anos como candidato. Desde 2004 eu disputei todas as eleições. Até aqui. É por isso. Você está conosco aí na banca de comentarista. Pronto, né? nessa eu vou poder, espero que para sempre, porque se depender do meu desejo, nunca mais eu vou disputar a eleição na minha vida. Olha, só acabou respondendo aqui umas perguntas de ouvinte, eu pergunta em que partido ele está, se ele vai ser candidato a alguma coisa. Não, eu tô no PSD, pela minha proximidade com o senador Omar, eu sou o primeiro suplente de deputado federal, mas hoje eu nem assumiria se essa possibilidade existisse, por conta dos meus projetos profissionais, que são absolutamente incompatíveis com um cargo na vida pública. Eu perderia todos os meus contratos se eu fosse para uma atividade política eleitoral. Então, e cuidando da saúde, da Marcelinha... Disputar a eleição não está no meu radar. Não está no meu radar ter que ir para o interior no final de semana, enquanto eu posso ir para o futebol do José ou para o hipismo da Marcela. Então, são escolhas na vida e nesse momento da minha vida eu estou fazendo as minhas.
que eu não fiz por 20 anos. Olha, o rosto está muito relaxado, está bem tranquilo. A última entrevista foi mais tensa. Foi logo depois da eleição, né? Eu ainda estava machucado. Assim, foi logo depois da eleição. Muito bom. Olha, muito obrigada mais uma vez. Obrigada para você que acompanhou. O programa está longo, vale a pena ouvir cada detalhe. A gente tem aqui vários ângulos e pontos de vista de pessoas que circulam no meio político e circulam entre os números. Então, a gente está muito bem armado para entender o atual cenário. E daqui a um mês, mais ou menos, a gente volta a debater novamente o cenário, que vai ser outro, com certeza. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Abraço, até mais. Tchau, tchau.